Que bom que você acessou o nosso canal. Seja bem-vindo. O nosso objetivo é que você tenha um encontro espiritual com Cristo. Jesus disse em João, capítulo 15, verso 5, ele estava com seus discípulos apenas, e ele disse: sem mim, nada podeis fazer. Você acha que Cristo foi radical, né, dizendo nada podeis fazer? Sem mim, né? Será que ele estava se exaltando demais? Será que ele merece menos? Será que nós devemos ouvir menos a voz de Cristo do que nós ouvimos? Muitos creem que sim, muitos desprezam as palavras de Cristo. Eu tenho conhecido algumas pessoas ultimamente que elas acham que a humanidade ficou em trevas até agora, recentemente. E graças aos estudos deles, às conclusões deles, então agora a luz realmente está chegando ao mundo e está restaurando, trazendo verdades, libertando as pessoas da mentira, né? As pessoas se acham assim, daqui a pouco eles são capazes de dizer, talvez um líder deles lá diga assim: olha, sem mim nada podeis fazer. É bem capaz. Nós não podemos jamais desprezar a Cristo e ainda achar que não teremos prejuízo nisso. Mesmo nas mínimas coisas, quando Cristo indica um caminho, esse é o caminho que deve ser seguido. E como eu gosto muito de dizer, não coloque Cristo numa caixinha de assuntos religiosos. Imagina, quando você vai numa livraria, tem lá as plaquinhas, né, dos assuntos. Romance policial, história, geografia, línguas. Aí Jesus está na parte religiosa. Porque as pessoas consideram ele apenas um ser religioso, apenas. Isso é muito pouco para Cristo. Em Cristo se esconde toda a ciência. E se os cientistas, principalmente aqueles que lidam com o ser humano e que lidam com a mente, se eles se demorassem para analisar a Cristo, eles obteriam muitas riquezas. Foi o que fez o doutor Augusto Cury. Ele era ateu, e quando ele começou a estudar a mente de Cristo, a estudar a personalidade de Cristo, ele viu que aquilo não era possível de ser concebido por um autor humano. Aquela história tinha que ser de autoria divina. E isso o levou a se converter e acreditar em Deus. E ele gosta muito de falar de Cristo e ele não fala do lado religioso. Por que não? Porque Cristo é muito mais do que o lado religioso. Inclui a religião. Sempre gosto de dizer, inclui o lado religioso, mas é muito, muito mais que isso. Agora, eu repito, não se engane achando que se Cristo falar assim, sem mim nada podeis fazer, você acreditar que pode ser sim, tentar desmentir a Deus. Você pode me dizer assim, mas eu conheço, por exemplo, um cientista ateu, não acredita em Deus, e ele é inteligentíssimo. Como é que ele consegue fazer essas coisas? É Cristo ajudando, é Cristo iluminando. Aí você fala, mas por quê? Porque Cristo é assim. Cristo, ele pune, ele proíbe o que é errado, o que é pecado. Uma pessoa que quer estudar, que quer ampliar seus conhecimentos, Cristo a abençoa para que ela consiga seus objetivos. Infelizmente, a maioria dos cientistas acabam se perdendo porque eles colocam o sentimento deles, o pensamento errado deles, que não foi guiado por Cristo. E aí fica uma ciência, como diria Einstein, manca. Então, nós temos a oportunidade de confiarmos em Cristo em tudo. Mas mesmo pessoas que se dizem espirituais, que dizem confiar em Cristo, estão cada vez mais desconfiando dele. Em meu caminho com Cristo, de aproximadamente 40 anos, quase isso,
eu tenho testemunhado mais e mais as pessoas abandonando a Cristo e se apegando à palavra e conhecimento dos homens. E é engraçado porque quando fala na Bíblia, essas pessoas questionam, ficam bravas, às vezes deixam de falar com você, mas quando fala do conhecimento humano, elas aceitam cegamente, sem questionar. Meus queridos, a ciência, ela não é unânime. Cuidado. Os cientistas, principalmente na área de humanas, não têm exatidão nenhuma. É uma coisa ou outra que eles concordam e a maioria eles discordam. Muitas teorias, um abraça uma teoria, outro abraça a outra, mas nós somos convidados a abraçarmos a verdade que é Jesus. Agora, melhorando ainda a nossa interpretação do texto, você pode ler todo o contexto de João capítulo 15, Jesus se refere especialmente aos frutos do Espírito Santo. Quando ele fala, sem mim nada podeis fazer, ele está dizendo, e ele fala depois, sem mim vocês não vão produzir frutos. E quem não produzir frutos, ele diz que vai ser cortado por Deus, o Pai, cortado do povo de Deus, para morrer longe do povo de Deus. Essa que é a verdade. Ele fala até coisa pior ali, eu vou deixar para você ler, para não dizer que eu estou inventando. Você quer produzir os frutos do Espírito? Isso é algo interessante para você? Isso é algo que você cobiça? Isso é algo que você tem interesse? Isso é algo que você admira? Veja, se nós, infelizmente, eu não gosto de falar coisas tristes, mas elas são reais e nós temos que falar. Infelizmente, Cristo não é admirado como ele merece. Aí você me pergunta, quanto você acha que ele é admirado? 90% do que ele merece? Não, é bem menos. Quanto? Vamos baixar para 50% do que ele merece? Não. Eu não creio. Eu não vou arriscar um número. Vou ser otimista aqui só para não perder a amizade com vocês. Vou dizer assim, pouco menos de 50%. Mas na verdade é menos ainda. E é por isso que nós estamos tendo o resultado que estamos tendo. Se você não admira uma coisa, não dá certo. Se você não admira uma pessoa, fica complicado. Eu tive uma namorada, anos atrás, uma pessoa íntegra, uma pessoa muito boa, uma pessoa muito doce, mas um dia eu descobri, conversando com uma outra pessoa, algo que eu não havia percebido. Ela não me admirava. A minha namorada, ela não me admirava. E eu não havia percebido isso ainda, eu não sei porquê. Estava cego para a situação, talvez. Mas essa pessoa, ela falou assim, nossa, você faz essas coisas, faz isso. A sua namorada deve te admirar muito. Eu falei assim, não, pior é que não. E ali eu comecei a pensar no assunto, né? E fiquei chateado, assim, não triste, nada disso, mas que mesmo, né? Ela não me admira, né? E é lógico, o relacionamento acabou. Você admira Jesus? Acha bom quando ele diz que ele é a verdade, o caminho, ele é a vida? Quando ele diz que ele é amor? Você acha certo querer resolver tudo com amor? Deus gosta de resolver as coisas com amor. O Pai enviou o Filho ao mundo para resolver os nossos problemas com amor. Mas amor dá para resolver qualquer problema, dá para resolver uma guerra, por exemplo. O amor dá para resolver a fome das crianças. O amor dá para resolver a violência que existe no mundo. Estamos nós, diante de Cristo, bobos e admirados diante de sua grandeza? Ou nós passamos a maior parte do tempo desprezando esse ser maravilhoso, pleno, chamado Jesus Cristo? Meus queridos, deixe o seu like no nosso vídeo, compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, colabore conosco se você puder,
Nós estamos deixando o nosso Pix. Não fazemos o trabalho por causa do dinheiro, mas precisamos do dinheiro nesse sistema que nós vivemos. Precisamos de dinheiro. Se você puder colaborar conosco, a sua ajuda será muito bem-vinda e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito por causa da sua colaboração. Em nome de Jesus. Amém.